O frentista pagou pela gasolina de uma velha senhora de aparência humilde e foi demitido pelo gerente. Algumas horas depois, ele não acredita em quem bateu à sua porta. Manuel trabalhava em um posto de gasolina e vivia um dia particularmente movimentado. O sol estava forte e muitos clientes chegavam para abastecer seus veículos. Ele atendia a todos com eficiência e simpatia, mesmo quando o calor se tornava insuportável. Em meio a essa correria, ele notou uma idosa com roupas simples e gastas se aproximando, com uma expressão preocupada no rosto. O calor daquele dia era implacável, fazendo com que Manuel se esforçasse ainda mais para manter o ritmo. Ele se movia rapidamente entre os carros, oferecendo um sorriso e um atendimento rápido a cada cliente que parava. As filas não pareciam diminuir e a exaustão começava a se fazer sentir, mas Manuel não deixava transparecer seu cansaço. Enquanto terminava de atender mais um motorista impaciente, ele percebeu a presença da idosa se aproximando. Suas roupas simples e gastas contrastavam com os veículos modernos e brilhantes que a cercavam. A expressão no rosto dela era de preocupação, como se carregasse um peso invisível que a fazia hesitar a cada passo. Manuel olhou ao redor, verificando se algum de seus colegas podia cobrir sua ausência por um momento. Então, decidiu que podia dar uma pequena pausa para ver o que a senhora precisava. Ele se aproximou dela, tentando manter o mesmo sorriso acolhedor que usava com todos os clientes. "Boa tarde, senhora. Posso ajudar em alguma coisa?" perguntou Manuel, tentando esconder o cansaço em sua voz. A idosa olhou para ele, com os olhos refletindo um misto de alívio e incerteza. Ela abriu a boca para responder, mas hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras. Finalmente, ela respirou fundo e tentou falar, mas as palavras pareciam escapar. Manuel manteve a postura paciente, esperando que ela encontrasse a coragem para expressar o que estava sentindo. Ao redor, o barulho dos carros e das pessoas continuava, mas naquele momento parecia haver uma bolha de silêncio entre eles. Manuel observava a idosa com atenção, percebendo a aflição em seus olhos. Ele sabia que algo a estava incomodando profundamente, e isso o fez se aproximar ainda mais. "Meu nome é Dona Rosana", disse ela finalmente, com a voz baixa e hesitante. Eu abasteci meu carro, mas acabei esquecendo minha carteira em casa." Manuel percebeu a sinceridade na voz dela e a preocupação genuína em seu rosto o tocou. Ele sabia que situações como essa podiam acontecer com qualquer um e sentiu um impulso imediato de ajudar. "Entendo, Dona Rosana", respondeu ele, com um tom tranquilizador. "Não se preocupe. Vamos resolver isso." Ele abriu sua própria carteira e, sem hesitar, pegou o dinheiro necessário para cobrir o custo do combustível. Com um gesto calmo e decidido, ele entregou o dinheiro a Dona Rosana. "Você não precisa se preocupar", disse ele com um sorriso gentil. "Pode me pagar depois. Eu confio na sua palavra." Os olhos de Dona Rosana se encheram de lágrimas de gratidão. Ela parecia aliviada, mas ainda um pouco desconcertada pela gentileza inesperada. "Obrigada, jovem", disse ela, com a voz embargada pela emoção. "Eu prometo que vou devolver cada centavo." Manuel assentiu, ainda sorrindo. "Não se preocupe com isso agora. O importante é que a senhora esteja bem." A idosa segurou a mão de Manuel por um momento, expressando sua gratidão sem precisar de palavras. Ele sentiu uma conexão humana naquele gesto, como uma compreensão mútua que transcendia a situação momentânea. Profundamente comovida com a generosidade de Manuel, Dona Rosana começou a chorar. As lágrimas em seus olhos refletiam um alívio sincero e uma gratidão que ela lutava para expressar plenamente. "Você não sabe o quanto isso significa para mim", disse ela, com a voz embargada. Ela remexeu na bolsa desgastada mais uma vez
e encontrou um pedaço de papel. Com as mãos ainda trêmulas, pegou uma caneta e escreveu seu nome e endereço. Dobrou o papel cuidadosamente e entregou a Manuel. Para que você saiba onde me encontrar, disse ela, oferecendo o papel como forma de garantia. Eu sou de confiança, pode acreditar. Manuel pegou o papel com um sorriso, colocando-o cuidadosamente no bolso do uniforme. Eu acredito na senhora, dona Rosana. Não se preocupe. Por outro lado, outros funcionários do posto observavam a cena de longe, trocando olhares céticos entre si. Eles tinham visto muitas situações difíceis e se acostumado a lidar com clientes problemáticos. Então a ideia de ajudar alguém dessa forma parecia fora do comum para eles. Manuel, você é bonzinho demais, disse um dos colegas de trabalho, Paulo, balançando a cabeça. Tem que tomar cuidado. Nem todo mundo é tão honesto quanto parece. Manuel deu de ombros, sem perder o sorriso. Eu prefiro acreditar nas pessoas até que me provem o contrário, respondeu calmamente. Acho que todos merecem uma chance. Outro funcionário, Marcos, não conseguiu conter um sorriso sarcástico enquanto adicionava. Aquela velha deve ser uma mentirosa de primeira. Sempre há alguns vigaristas por aqui. Manuel ouviu os comentários ofensivos e sentiu um aperto no peito. Ele sabia que a desconfiança e o cinismo eram comuns naquele ambiente, mas não podia aceitar que tratassem Dona Rosana daquela maneira. Em vez de se juntar às críticas, ele se aproximou dela, que ainda estava se preparando para sair, e colocou a mão suavemente em seu ombro. Dona Rosana olhou para ele, com os olhos ainda cheios de gratidão e um toque de tristeza pelas palavras que ouviu. Manuel a encarou com firmeza e a voz cheia de determinação. Você não precisa se preocupar com o que estão dizendo, disse ele, alto o suficiente para que os colegas pudessem ouvir. Eu acredito em você. As palavras deles não significam nada. Os funcionários que haviam feito os comentários ficaram em silêncio, com suas expressões variando entre surpresa e um leve constrangimento. A atitude de Manuel, cheia de convicção e gentileza, deixava claro que ele não toleraria a falta de respeito com a idosa. Dona Rosana, ainda com lágrimas nos olhos, apertou a mão de Manuel em um gesto de agradecimento silencioso. Obrigada mais uma vez, meu filho. Sua bondade significa muito para mim, disse ela, com a voz trêmula de emoção. Manuel sorriu, sentindo uma onda de calor humano que superava o calor daquele dia. Não há de quê, Dona Rosana. Estou aqui para ajudar. Ela assentiu e segurou a mão dele por mais um momento antes de soltá-la e entrar no carro. Dona Rosana agradeceu uma última vez, enxugando as lágrimas que ainda escorriam por seu rosto. Ela entrou no carro, acenando para Manuel antes de partir. Ele acenou de volta, sentindo uma satisfação tranquila por ter feito o que achava certo. Quando o motor roncou e ela começou a se afastar, Manuel ficou ali, observando até que o carro desaparecesse de vista. À medida que Dona Rosana se afastava, Manuel voltou ao trabalho, mas com uma sensação de satisfação interior. Ajudar aquela senhora, mesmo em algo aparentemente pequeno, lhe trouxe um senso de propósito renovado. Manuel sabia que, apesar da correria, aquele gesto havia feito a diferença no dia de alguém. E isso, para ele, valia muito mais do que qualquer esforço físico que o trabalho exigisse. Os outros funcionários também voltaram ao trabalho. Alguns ainda lançavam olhares desconfiados, mas ninguém mais fez comentários sarcásticos. Manuel sabia que suas palavras e ações tinham deixado uma impressão forte, pelo menos por um momento. Ele esperava que, talvez, isso pudesse fazer com que seus colegas reconsiderassem suas atitudes no futuro. O sol continuava a brilhar intensamente, mas Manuel sentia-se mais leve, como se aquele ato de bondade tivesse iluminado seu dia de uma forma especial. Ele voltou ao trabalho, ciente dos olhares desconfiados dos colegas, mas decidido a manter sua crença na bondade das pessoas, sabendo que pequenos gestos de generosidade
poderiam fazer uma grande diferença no mundo. Enquanto atendia os próximos clientes, Manuel não pôde deixar de pensar em Dona Rosana e no pedaço de papel em seu bolso. Ele tinha fé que ela voltaria, mas mais do que isso, ele acreditava que, independentemente do resultado, aquilo não era pelo dinheiro. Alguns minutos depois da idosa sair, a hostilidade dos colegas de trabalho de Manuel voltou. Comentários murmurados e olhares o seguiam enquanto ele atendia os clientes restantes. Manuel tentava ignorar, mantendo-se focado em seu trabalho. Quando o dia finalmente começou a acalmar e o fluxo de clientes diminuiu, Manuel pensou que poderia relaxar um pouco. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos quando o gerente do posto, Sr. Antônio, o chamou ao escritório. O gerente estava sério, com uma expressão de preocupação que Manuel raramente via. "Manuel, preciso falar com você", disse o Sr. Antônio, indicando uma cadeira do outro lado da mesa. Manuel sentou-se, sentindo um nó se formar em seu estômago. Ele sabia que algo estava errado. "Ouvi sobre o que aconteceu hoje", começou o gerente, escolhendo as palavras com cuidado. "Um dos funcionários me informou que viu você retirando dinheiro do caixa para pagar o combustível de uma cliente." Manuel sentiu um choque de indignação misturado com tristeza. Ele imediatamente balançou a cabeça, negando a acusação. "Não, senhor, eu não fiz isso", respondeu com firmeza. "Eu usei meu próprio dinheiro para ajudar aquela senhora. Ela estava em uma situação difícil e parecia genuinamente preocupada. Não poderia deixá-la sem ajuda." O senhor Antônio observou Manuel atentamente, avaliando sua sinceridade. "Você está dizendo que tirou dinheiro do seu próprio bolso para pagar o combustível dela?" "Sim", afirmou Manuel, com os olhos refletindo a seriedade de suas palavras. "Eu acredito na palavra dela e estava disposto a arriscar meu próprio dinheiro para ajudar. Senti que era a coisa certa a fazer." O gerente ficou em silêncio por um momento, pensativo. Ele conhecia Manuel há algum tempo e sabia que era um funcionário honesto e dedicado. Ainda assim, precisava considerar todas as informações antes de tomar uma decisão. "Manuel, sua atitude foi muito nobre", disse finalmente, suavizando um pouco sua expressão. "Mas você precisa entender que qualquer movimento de dinheiro, seja do caixa ou pessoal, pode ser mal interpretado e causar problemas." Manuel assentiu, compreendendo a preocupação do gerente. "Sim, senhor, eu entendo. Foi um impulso de ajudar alguém em necessidade. Não pensei nas possíveis consequências." O gerente ouviu atentamente as palavras de Manuel, percebendo a sinceridade em sua voz. No entanto, a expressão no rosto do senhor Antônio permaneceu séria e inabalável. Ele suspirou profundamente antes de falar. "Sinto muito, Manuel, mas é tarde demais", disse o senhor Antônio com a voz firme, mas sem a dureza que normalmente acompanhava uma demissão. "Se fizermos uma exceção, outros podem pensar que podem atrasar o pagamento, e isso poderia criar problemas. Entendo suas boas intenções, mas precisamos seguir as regras." Manuel sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele sabia que tinha agido com o coração, mas não esperava que isso resultasse em uma medida tão drástica. A falta de empatia e compreensão no tom do gerente era evidente. Apesar de todo o seu esforço e dedicação ao trabalho, ele estava sendo punido por tentar fazer o bem. "Senhor Antônio, por favor, entenda." Manuel tentou argumentar, mas o gerente levantou a mão para interrompê-lo. "Eu entendo, Manuel, mas não posso deixar isso passar", continuou o gerente. "A decisão já foi tomada. Infelizmente, vou precisar que você entregue seu crachá e suas chaves." O coração de Manuel afundou. Ele sabia que suas ações poderiam ser mal interpretadas, mas nunca imaginou que resultariam em sua demissão. Com um suspiro,
Ele retirou o crachá do bolso e o colocou na mesa do gerente, junto com as chaves do posto. Espero que você encontre um lugar onde suas boas intenções sejam reconhecidas e valorizadas, disse o Sr. Antônio, com a voz suavizando um pouco. Mas aqui precisamos seguir as regras rigorosamente. Manuel se levantou, sentindo um peso enorme nos ombros. Ele agradeceu ao gerente com um aceno de cabeça e saiu do escritório. Agora, o posto de gasolina parecia diferente, muito mais frio e impessoal. Seus colegas lançaram olhares curiosos e alguns até pareciam satisfeitos com o que havia acontecido. Ele caminhou lentamente até seu armário, pegou suas poucas coisas e saiu pela porta da frente. O sol ainda brilhava intensamente, mas o calor do dia parecia ter diminuído, refletindo seu estado de espírito. Manuel deixou o posto com os olhos cheios de lágrimas e seu coração pesado pela perda do emprego. Ele sabia que havia feito o que considerava certo ao ajudar Dona Rosana e, apesar da demissão, não se arrependia de sua decisão. Sua atitude estava alinhada com seus princípios e isso lhe dava uma sensação de integridade, mesmo que não fosse reconhecido pela empresa. Enquanto caminhava para casa, Manuel refletia sobre o que havia acontecido. Ele sabia que tinha agido com o coração, mas também compreendia a necessidade de regras e regulamentos. Ainda assim, a falta de compaixão do gerente o deixava amargurado. Mesmo com toda a tristeza, Manuel decidiu que não deixaria aquele episódio mudar quem ele era. Ele continuaria a acreditar na bondade e a ajudar os outros sempre que pudesse. Afinal, Manuel preferia um mundo onde gestos de generosidade fossem a norma, não a exceção. E foi com esse pensamento que Manuel seguiu em frente, determinado a encontrar um lugar onde suas ações fossem valorizadas e onde ele pudesse continuar a fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo que de maneira pequena, mas significativa. Ao chegar em casa, Manuel encontrou Aurora na sala de estar imersa em suas atividades diárias. A presença dela, sempre um refúgio de carinho e compreensão, parecia um alívio em meio ao turbilhão de emoções que ele estava sentindo. A imagem de sua mãe, tranquila e confortável em casa, contrastava fortemente com o tumulto interno que ele carregava. Manuel sabia que ela sentiria sua tristeza e que precisaria ser forte para enfrentar o momento. Mas a perspectiva de compartilhar sua dor com alguém que realmente se importava com ele o ajudava a respirar um pouco mais fácil. Ele se aproximou da sala de estar, onde o ambiente familiar oferecia um pequeno consolo no meio de sua desilusão. A cena tranquila da casa, com o aroma do café fresco e o som suave do rádio ao fundo, proporcionava um contraste calmante com a agitação de seu dia. Enquanto Manuel entrava na sala, o peso das lágrimas e da tristeza ainda estava presente, mas o simples fato de estar em casa, perto de sua mãe, trouxe uma sensação de alívio e uma leveza temporária. Ele sabia que, apesar das dificuldades, o amor e o apoio de sua mãe seriam uma âncora firme para enfrentar os desafios à frente. Aurora, ao notar a expressão abatida de Manuel, tentou quebrar o silêncio com uma pergunta gentil. Como foi seu dia, Manuel? Manuel hesitou por um momento, com a mente lutando para encontrar as palavras certas. O peso das emoções e a sensação de fracasso ainda o atormentavam. Ele sabia que precisava compartilhar a verdade com sua mãe, mas a ideia de revelar sua perda o fazia sentir-se ainda mais vulnerável. Finalmente, Manuel reuniu coragem e olhou para Aurora, com um misto de tristeza e determinação. Mãe, eu tenho algo para te contar. Perdi meu emprego hoje. Aurora ficou visivelmente surpresa e preocupada. O choque era evidente em seu rosto, e as rugas em sua testa se aprofundaram à medida que ela tentava entender o que estava acontecendo. Com um esforço visível, Aurora se levantou do sofá, com as pernas pesadas e doloridas, e se aproximou de Manuel com uma expressão de preocupação genuína.
"O que aconteceu, meu querido?" perguntou ela, com a voz cheia de ternura e ansiedade. Manuel sentiu um nó na garganta ao ver a preocupação nos olhos de sua mãe. Ele se preparou para explicar os detalhes, sentindo o conforto do apoio que ela sempre lhe ofereceu. A presença de Aurora, mesmo com sua dificuldade em se mover, parecia uma fonte inabalável de amor e compreensão. Enquanto Manuel começava a relatar o que havia ocorrido, a sensação de estar em casa, perto de alguém que verdadeiramente se importava, preenchia seu coração. Ele começou a explicar a situação a Aurora, detalhando cada momento do dia. Manuel descreveu o encontro com Dona Rosana, a dificuldade que a idosa teve ao tentar pagar pelo combustível e como, apesar da hostilidade dos colegas, ele decidiu ajudar a mulher. Com uma voz embargada, Manuel relatou a conversa com o gerente e como, no final, isso resultou em sua demissão. Aurora ouviu com atenção, e seu silêncio demonstrava a preocupação que ela sempre teve por seu filho. A conexão entre eles, forte e calorosa, era um símbolo de que, apesar das adversidades, o apoio e o amor de sua mãe seriam uma base sólida para ajudá-lo a enfrentar os desafios que estavam por vir. Enquanto Manuel falava, Luísa, sua irmã de apenas 10 anos, entrou na sala. Ela havia percebido a tristeza na voz de seu irmão e sentiu a necessidade de se aproximar. Com um olhar de preocupação e compreensão além do comum para sua idade, Luísa caminhou até Manuel e o abraçou com força. "Mano", disse Luísa com a voz doce e firme, "você fez a coisa certa. O que importa é que você ajudou alguém que precisava. Vamos resolver isso. Eu tenho certeza." O gesto de Luísa e suas palavras ofereceram a Manuel uma sensação de conforto inesperado. A sabedoria e a empatia de sua irmã, tão jovem, trouxeram um alívio bem-vindo. Ele a abraçou de volta, sentindo a força e o calor do apoio fraterno. Aurora observou o momento com um sorriso triste. A maturidade de Luísa em lidar com a situação era um reflexo do ambiente amoroso e solidário que ela e Manuel haviam criado em casa. O abraço de Luísa e suas palavras encorajadoras ajudaram a dissipar um pouco da sombra que pairava sobre Manuel, dando-lhe uma nova perspectiva e um renovado senso de esperança. Enquanto Manuel se afastava do abraço, ele olhou para sua irmã e para sua mãe, sentindo uma onda de gratidão e alívio. Com o apoio e a compreensão de sua família, ele se sentiu um pouco mais fortalecido para enfrentar o que viria a seguir. A certeza de que eles estariam ao seu lado o ajudava a acreditar que, apesar das dificuldades, havia um caminho a ser trilhado e que juntos poderiam encontrar uma solução. Mesmo com a preocupação visível em seu rosto, Aurora tentou manter a calma ao lidar com a situação. Embora as finanças da família fossem uma preocupação constante, seu apoio a Manuel era inabalável. Ela sabia que, apesar da dificuldade financeira, a integridade e a bondade de seu filho eram valores que ela havia cultivado com orgulho. Aurora olhou para Manuel com um olhar de compreensão e encorajamento, reconhecendo a coragem e a generosidade que ele havia demonstrado. "Você sempre teve um coração generoso, Manuel", disse ela, com uma voz que, apesar de ser suave, carregava um profundo sentimento de orgulho. "Acredito que, no final, tudo vai se ajeitar. A bondade que você mostrou hoje é algo raro e valioso." Manuel sentiu uma onda de gratidão ao ouvir as palavras de sua mãe. Apesar da desilusão de perder o emprego e da pressão financeira que sua família enfrentava, ele se sentia fortalecido pelo apoio incondicional de Aurora e pela compreensão de Luísa. Ele sabia que, se havia algum motivo para se sentir orgulhoso, era o fato de que suas ações haviam sido guiadas por uma profunda compaixão. Mesmo diante da notícia da demissão, Manuel não se arrependia de sua escolha. Ele havia agido com base em seus princípios, ajudando alguém necessitado, sem esperar nada em troca. Para ele, a importância de fazer o bem a quem precisa, independentemente das consequências pessoais,
era um valor que superava qualquer obstáculo ou dificuldade. Aurora, ao observar a determinação e a dignidade de seu filho, sentiu que eles sairiam dessa situação mais fortes. Ela acreditava que, no final, o bem que Manuel havia feito retornaria a ele de alguma forma e que suas ações, embora não reconhecidas pela empresa, demonstravam o tipo de caráter que realmente importava. Apesar do clima de tensão e incerteza, a casa se transformou em um espaço de apoio e esperança. Aurora e Luísa estavam ao lado de Manuel, oferecendo o conforto e a força necessários para enfrentar os dias que viriam. Juntos, como uma família unida, eles estavam prontos para enfrentar as adversidades e encontrar um caminho para seguir em frente, mantendo a fé de que, em algum momento, as coisas mudariam para melhor. Enquanto Manuel, Aurora e Luísa estavam sentados juntos na sala, discutindo como poderiam enfrentar a situação, o telefone tocou, quebrando o silêncio tenso que pairava no ambiente. O som do toque foi como um lembrete da vida real, que parecia distante naquele momento. Manuel, ainda mergulhado em pensamentos sobre o futuro, levantou-se para atender a ligação. Ele pegou o telefone, notando o número desconhecido na tela. Com um tom de curiosidade misturado com uma leve expectativa, ele atendeu. "Alô?", Manuel disse, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Do outro lado da linha, uma voz calma e amigável respondeu. "Olá, meu nome é Gustavo. Sou neto de Dona Rosana, a senhora que você ajudou no posto de gasolina hoje." Manuel se surpreendeu ao ouvir o nome de Dona Rosana e imediatamente ficou mais atento. "Ah, sim, claro. Olá, Gustavo. Como posso ajudar?" Gustavo continuou com um tom caloroso, visivelmente grato. "Quero agradecer a você por ter ajudado minha avó. Ela me contou sobre o que aconteceu e estou muito tocado pela sua generosidade. Ela me disse o quanto você foi gentil." Manuel, sentindo um misto de alívio e curiosidade, respondeu. "Foi um prazer ajudar. Ela parecia precisar de ajuda, e eu só fiz o que achei que era certo." Com um tom de voz caloroso e sincero, Gustavo explicou. "Minha avó ficou profundamente comovida com sua generosidade e ajuda. Ela detalhou toda a história quando chegou em casa, e eu quis entrar em contato com você imediatamente. Descobri que você foi demitido do seu cargo e sinto muito por isso." Manuel, tocado pela preocupação e pela empatia de Gustavo, respondeu com firmeza. "Não se preocupe, Gustavo. Eu não me arrependo do que fiz. Ajudar sua avó foi a coisa certa a fazer." Gustavo fez uma pausa antes de continuar. "Eu entendo. E é por isso que estou ligando. Tenho uma proposta para você. Eu gostaria de reembolsar o valor do combustível, claro, mas também gostaria de discutir outra coisa com você. Podemos marcar um encontro para conversar sobre isso?" Surpreso pela oferta e pela gentileza da proposta, Manuel hesitou por um momento. Ele olhou para Aurora e Luísa, que observavam com curiosidade e esperança. "Claro, Gustavo. Estou disponível para conversar." Gustavo continuou, demonstrando uma gratidão genuína. "Minha avó é realmente grata pelo que você fez e queremos honrar nossa palavra." Manuel sentiu um calor no coração ao ouvir as palavras de Gustavo. A sinceridade na voz dele e a intenção de compensar o valor do combustível eram um gesto de respeito e reconhecimento que ele apreciava muito. "Fico tocado com a sua atitude, Gustavo. Será um prazer receber você. Você pode vir a qualquer momento que for conveniente." Gustavo agradeceu a Manuel e confirmou os detalhes da visita. "Agradeço por ser tão compreensivo, Manuel. Estarei aí o mais rápido possível." "Até logo." Manuel, ainda segurando o telefone, sentiu um leve sorriso se formar em seu rosto. A ligação inesperada trouxe uma nova onda de esperança e curiosidade sobre o que poderia vir a seguir. Depois de encerrar a ligação, Manuel se voltou para Aurora e Luísa, ambas atentas e esperançosas. Ele compartilhou a notícia,
sobre a ligação com um entusiasmo renovado. Aurora e Luísa ouviram atentamente, com suas expressões se iluminando com a perspectiva de que, talvez, uma solução estava se aproximando. A esperança de que a generosidade de Manuel pudesse ser reconhecida e recompensada começava a se concretizar, oferecendo uma nova perspectiva sobre o futuro que ainda estava por vir. Aurora abraçou Manuel com um gesto caloroso e a atmosfera na sala se encheu de uma nova energia positiva. A visita de Gustavo e a promessa de pagamento trouxeram uma sensação de que, apesar das adversidades enfrentadas, a bondade e a integridade de Manuel estavam sendo reconhecidas e valorizadas. Assim, a família se preparou para receber Gustavo, ansiosa para ver o que o futuro reservava e grata pelo apoio que continuava a chegar em momentos inesperados. Em pouco tempo, Gustavo chegou à casa de Manuel, trazendo consigo o valor do combustível que Dona Rosana havia usado e um cartão com uma mensagem de agradecimento. Gustavo entregou o pagamento a Manuel com um sorriso genuíno e Manuel, visivelmente tocado pela gentileza, aceitou o valor com gratidão. Para além do pagamento, Manuel fez um gesto adicional de hospitalidade ao convidar Gustavo para tomar um café. Ao entrar na casa, ele foi recebido calorosamente por Aurora, que o conduziu para a sala de estar. Enquanto os dois se sentavam na sala, Aurora preparou o café e ofereceu algumas guloseimas simples. A conversa começou de maneira descontraída, com Gustavo elogiando a atitude de Manuel e expressando sua admiração por sua bondade. Manuel, por sua vez, fez perguntas sobre a família de Gustavo e sobre Dona Rosana, mostrando interesse genuíno pela história e pelas experiências de seu visitante. Enquanto conversavam, Gustavo percebeu o quão genuinamente amigável e generoso Manuel era. O ambiente da sala, com suas cores acolhedoras e o aroma do café fresco, parecia refletir a natureza calorosa de Manuel e sua família. Gustavo viu que, além de sua ação generosa, Manuel era uma pessoa com um grande coração e um espírito amigável. O café se transformou em uma conversa envolvente, com ambos compartilhando histórias e experiências. Gustavo sentiu uma conexão com Manuel e apreciou a oportunidade de conhecer melhor a pessoa por trás da boa ação. O encontro, que havia começado com um simples pagamento, se tornou um momento de construção de uma amizade verdadeira. À medida que o café seguia, Gustavo observava Manuel com uma expressão de admiração. Ele parecia ponderar o melhor momento para compartilhar algo importante que havia mantido em segredo. Após um momento de hesitação, Gustavo decidiu revelar a verdade. Minha avó tem enfrentado alguns problemas de memória e recentemente foi diagnosticada com Alzheimer, disse Gustavo, com uma voz que carregava um tom de sinceridade e respeito. Ele viu a surpresa no rosto de Manuel. Manuel ficou atônito com a revelação e uma expressão de choque evidente em seus olhos. Ele prestou atenção enquanto Gustavo explicava mais detalhadamente. Ela é uma pessoa maravilhosa, mas a doença tem dificultado muito sua capacidade de se lembrar das coisas. Eu entendo que ela possa ter causado alguma confusão na situação do posto, mas, mesmo assim, ela se lembrou de você e ficou profundamente comovida com sua ajuda. Mostrando uma mistura de gratidão e tristeza, Gustavo continuou. Eu só queria que você soubesse que, apesar dos problemas que minha avó está enfrentando, sua generosidade e paciência significaram muito para nós. E eu sinto que é importante que você saiba que seu ato de bondade foi não apenas reconhecido, mas realmente apreciado. Embora surpreso com a revelação, Manuel se sentiu aliviado ao entender o contexto por trás da situação. A notícia sobre a condição de Dona Rosana ajudou a explicar as dificuldades que ela havia enfrentado. Ele se sentiu ainda mais tocado pela situação e compreendeu a profundidade do impacto de suas ações. Eu realmente lamento saber sobre a condição de sua avó, disse Manuel, com um tom de empatia e compreensão. Eu só fiz
o que achei certo na hora. Se precisar de qualquer coisa, por favor, não hesite em me procurar. Gustavo, enquanto conversava com Manuel, explicou com um tom de preocupação e sinceridade. Estamos tentando nos adaptar às novas questões relacionadas à saúde da minha avó. Não podemos mais deixá-la sozinha em casa, e isso tem sido um desafio para todos nós. Hoje mesmo, ela saiu dirigindo o carro sem que ninguém percebesse. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de Manuel com uma expressão de gratidão. O gesto que você teve foi extremamente comovente. Em tempos tão difíceis e vulneráveis para nossa família, sua bondade mostrou que ainda existem pessoas de bom coração no mundo. Mesmo sem conhecer nossas circunstâncias, você fez o que era certo. Manuel, ouvindo atentamente, sentiu uma onda de compaixão pela família de Gustavo. A compreensão das dificuldades que eles estavam enfrentando trouxe uma nova perspectiva sobre a situação. Ele estava grato por ter tido a oportunidade de ajudar, mesmo sem saber a totalidade da história na época. Assim eu fico até sem jeito, Gustavo. No fundo, foi um gesto simples e de coração. O ambiente estava carregado de uma sensação de conexão e compreensão mútua, até que Gustavo respondeu: "Sim, eu entendo." Ele, então, finalmente anunciou o verdadeiro motivo daquela visita. Com um tom resoluto e um olhar de respeito, ele disse: "Na verdade, eu sou o dono do posto de gasolina, onde tudo aconteceu, Manuel. Por isso, quero lhe fazer uma oferta. Como forma de agradecimento por tudo o que você fez, gostaria de oferecer-lhe um emprego como gerente em meu posto de gasolina. Sinto muito que você foi demitido injustamente, e o senhor Antônio já foi desligado de suas funções." A oferta pegou Manuel completamente de surpresa. Ele olhou para Gustavo, atônito e emocionado, absorvendo o significado de suas palavras. A ideia de uma promoção no emprego ao invés da demissão, especialmente em um momento tão desafiador, era um gesto significativo que não apenas reconhecia a bondade de Manuel, mas também oferecia uma nova oportunidade para seu futuro. Com os olhos brilhando de gratidão, Manuel agradeceu a Gustavo sinceramente. Ele estava tocado pela oferta e pela forma como Gustavo havia reconhecido e valorizado sua ação. "Eu não sei como agradecer o suficiente, Gustavo. Isso significa muito para mim. Eu aceito a oferta com muita gratidão e espero poder contribuir para a sua empresa da melhor forma possível." Gustavo sorriu, aliviado e contente por ajudar Manuel pela sua bondade. O encontro, que começou com uma simples conversa sobre um ato de generosidade, havia se transformado em uma nova oportunidade para Manuel, demonstrando que, às vezes, mesmo nas situações mais difíceis, surgem momentos de esperança e novas possibilidades. Manuel, surpreso e profundamente emocionado, ouviu atentamente enquanto Gustavo continuava a falar com um tom encorajador e firme. "Tenho plena confiança em você", disse Gustavo, olhando nos olhos de Manuel com sinceridade. "Vi sua compaixão e dedicação durante o que aconteceu no posto. Acredito que você seria perfeito para o cargo." Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas. "Logo amanhã cedo, você receberá um breve treinamento e o início imediato como gerente será imediato. Estou confiante de que, com sua ética de trabalho, compaixão e habilidades de liderança, você será uma valiosa adição à nossa equipe." Manuel sentiu uma onda de emoção ao ouvir essas palavras. A oferta de Gustavo era também uma reafirmação de que seu caráter e suas ações não passaram despercebidos. A possibilidade de iniciar um novo capítulo em sua vida com uma posição de responsabilidade e a chance de contribuir de forma significativa trouxe um sentimento de esperança renovada. Com a voz embargada pela emoção, Manuel respondeu: "Gustavo, suas palavras significam muito para mim, não só pela oferta, mas pela forma como você reconheceu o valor do que fiz."
Estou realmente grato por essa oportunidade e pronto para dar o meu melhor. Gustavo sorriu, visivelmente satisfeito com a resposta de Manuel. Eu estou ansioso para trabalhar com você, Manuel. Acredito que você trará uma nova perspectiva e um grande valor para a nossa equipe. Vamos começar a planejar o treinamento e os próximos passos. Manuel, sentindo um misto de alívio e entusiasmo, agradeceu mais uma vez. A visita de Gustavo havia transformado uma situação difícil em uma oportunidade de crescimento e renovação. Com um novo emprego à vista e o reconhecimento de seu esforço e bondade, Manuel sentiu-se revigorado e preparado para enfrentar os desafios que vinham pela frente. A chance de começar de novo e fazer parte de algo maior trouxe uma nova luz para o seu futuro, reafirmando sua crença de que, mesmo em momentos de adversidade, a bondade e a integridade podem abrir portas inesperadas e proporcionar novas oportunidades. Com os olhos cheios de lágrimas de gratidão, Manuel agradeceu mais uma vez a oferta de Gustavo. O gesto de bondade que começou no posto de gasolina havia se transformado em uma oportunidade extraordinária para Manuel e sua família. O que parecia um simples ato de generosidade agora estava criando um caminho novo e promissor em sua vida. Na manhã seguinte, Manuel recebeu o treinamento e começou seu novo cargo com uma determinação renovada, trazendo para a posição suas habilidades de liderança, sua ética de trabalho e, acima de tudo, a mesma compaixão que o havia guiado ao ajudar Dona Rosana. Nos primeiros meses de trabalho, Manuel rapidamente se destacou. Sua dedicação e habilidades de gestão foram evidentes e ele foi reconhecido por sua capacidade de liderar a equipe com empatia e eficácia. Sua contribuição ajudou a melhorar a operação do posto, aumentando a satisfação dos clientes e fortalecendo a equipe. O trabalho duro e o comprometimento de Manuel não passaram despercebidos, e ele foi elogiado tanto pelos colegas quanto pelos supervisores. Até mesmo Paulo e Marcos, que haviam zombado de sua bondade com Dona Rosana, mudaram completamente suas atitudes com medo de perderem o emprego. Além disso, o impacto da nova posição foi profundo para Manuel e sua família, realmente mudando suas vidas. A estabilidade financeira que o novo emprego trouxe aliviou as preocupações econômicas que haviam sido uma fonte constante de estresse, e Aurora e Luísa sentiram uma onda de alívio e felicidade ao ver a transformação positiva na vida de Manuel. Com o novo emprego, Manuel pôde finalmente proporcionar uma vida melhor para sua mãe e sua irmã. A estabilidade financeira que agora tinha permitiu que ele cobrisse todas as despesas da casa, oferecendo mais conforto à sua família e melhorando a qualidade de vida de todos. Ele sentia um profundo senso de realização e orgulho por ter seguido seu coração e feito o que considerava certo, mesmo quando isso havia colocado seu próprio emprego em risco. Agora, estabelecido em seu novo papel como gerente, Manuel continuou a ser um exemplo de integridade e compaixão. Sua jornada não só trouxe mudanças positivas para sua própria vida, mas também inspirou outros ao seu redor a reconhecer o valor de ajudar os outros e acreditar na bondade humana. O gesto de Gustavo não apenas recompensou a generosidade de Manuel, mas também restaurou sua fé na humanidade. A bondade de Gustavo e a oferta inesperada de um novo emprego mostraram a Manuel que, apesar das dificuldades e das injustiças que ele havia enfrentado, o universo ainda tinha formas de devolver o bem que ele havia semeado. Esse reconhecimento foi uma prova de que suas ações tinham significado e impacto, e isso trouxe um conforto imenso a Manuel. Ao longo do tempo, Manuel continuou a se destacar com sua dedicação e compaixão na gestão do posto. Ele liderava sua equipe com empatia, sempre se esforçando para criar um ambiente positivo e acolhedor. Clientes do posto notaram a diferença, frequentemente elogiando o atendimento atencioso e a eficiência do serviço. A experiência de Manuel
demonstrou que atos de bondade, mesmo os mais simples, podem criar conexões inesperadas e transformar vidas para melhor. O que começou como uma ajuda a uma idosa em necessidade resultou em um relacionamento duradouro e em uma nova oportunidade de vida. A história de Manuel e Gustavo se espalhou, inspirando outras pessoas a agirem com generosidade e mostrando que, em meio às adversidades, a bondade pode abrir portas e criar oportunidades significativas. A vida de Manuel havia se transformado e ele continuava a tocar vidas com sua história. Seu exemplo mostrou que, mesmo em meio às adversidades, a integridade e o coração generoso podem criar oportunidades e construir um legado de esperança e inspiração. O ciclo de bondade, que começou com um simples gesto no posto de gasolina, havia se expandido, provando que, no final das contas, o bem que fazemos aos outros realmente pode voltar para nós de maneiras surpreendentes e enriquecedoras. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!